Como você deve ter notado, o mundo sente os efeitos da guerra do Irã, com combustíveis em alta e bolsas despencando como dois lados de uma gangorra demoníaca. Faz menos de um mês desde que os primeiros ataques foram lançados, mas mesmo nesse curto período, o impacto da guerra já se espalhou muito além das fronteiras do Irã. De ataques de drones e disparada nos preços do petróleo, a interrupção das cadeias de suprimentos e ameaça de escassez de alimentos, nenhum lugar do mundo parece intocado. O mais louco? Não há como saber se o conflito vai durar mais uma semana, um mês ou até um ano. E quanto mais tempo isso durar, mais sofrimento vai se acumular nas regiões mais afetadas. Sofrimento que vai de um simples ai até uma agonia econômica de fazer gritar. À medida que o conflito continua a se agravar, aqui estão as nações que até agora estão sofrendo mais: os Estados do Golfo. Agora, fora as três nações beligerantes neste conflito, os Estados Unidos, Israel e Irã, os países mais obviamente impactados até agora têm sido os vizinhos do Irã no Golfo: Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que têm sido alvo de ataques aéreos retaliatórios do Irã. Veja Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A cidade construiu, ao longo das décadas, reputação como centro financeiro global, destino turístico de luxo e lar para todos. Tanto para quem tem dinheiro suficiente para pagar, quanto você sabe, para quem está disposto a ignorar o fato de os emiratenses facilitarem o genocídio no Sudão. Mas agora, tanto os moradores quanto os turistas precisam ficar atentos a notificações por mensagem alertando sobre possíveis ameaças de mísseis na região. Os Emirados Árabes Unidos são o principal alvo dos drones iranianos desde o início do mês, destruindo a imagem de Dubai como refúgio luxuoso e seguro no Oriente Médio. Os sheiks apressaram-se em censurar influenciadores que compartilham conteúdo que contradiz anúncios oficiais ou pode causar pânico social. E insistem que o som dos mísseis sendo interceptados no ar é, abre aspas, o som da segurança. Nas últimas 3 semanas, dezenas de milhares de moradores e turistas deixaram Dubai, enquanto quem não pôde sair teve que enfrentar a tempestade da melhor forma. Se os ataques seguirem atingindo Dubai e região, o turismo deve continuar em queda, resultando em uma forte redução na renda dos moradores locais, da grande população de trabalhadores migrantes que vive em Dubai e das empresas internacionais. Todas situadas em uma cidade cuja reputação foi construída na ideia de ser intocável. Considere também as usinas de dessalinização do Golfo, que abastecem dezenas de milhões de pessoas com água potável. O Golfo, sendo uma região desértica, é quente e seco e, por isso, depende dessas usinas para transformar a água do mar em algo que os seres humanos realmente possam beber. Kuwait e Emirados Árabes Unidos relataram danos por mísseis em usinas de dessalinização. No Bahrein, 2 usinas foram atingidas, afetando a água potável de cerca de 30 moradores de vilarejos. Segundo Abdullah Babod, acadêmico omanense da Universidade Waseda, no Japão, atacar intencionalmente a infraestrutura de dessalinização seria uma escalada séria. Abre aspas. Atacar essas usinas pode transformar um confronto militar em ameaça direta à vida dos civis. Ele está certo. Qualquer dano à capacidade do Golfo de fornecer água seria uma catástrofe. Tão épico que o único adjetivo adequado para isso seria bíblico. Para colocar as coisas em termos mais concretos, podemos citar um documento vazado da Embaixada dos Estados Unidos na capital saudita, Riad, escrito em 2008. Ele alerta que, pelo menos naquela época, uma única usina de dessalinização fornecia a Riad mais de 90% de sua água potável. Se essa usina fosse destruída, ou até mesmo significativamente danificada, toda a capital teria que ser evacuada em uma semana. Citação. A estrutura atual do governo saudita não poderia existir sem a usina. Para o Bahrein e o restante do CCG, os danos causados a essas usinas não podem ser minimizados. É uma ameaça existencial. O Irã afirma que não bombardeia vizinhos por diversão, mas sim por razões justificáveis, atacando instalações dos Estados Unidos na região, como embaixadas, bases militares e sistemas de defesa aérea que protegem interesses americanos. Mas não se limitaram a alvos militares ou locais dos Estados Unidos. Desde 28 de fevereiro,
campos de petróleo, usinas de dessalinização, navios e portos em todo o CCG foram alvo de ataques de drones. Essas infraestruturas são essenciais, fornecem água potável, alimento, energia e sustentam a economia de milhões. Durante a preparação deste roteiro, Estados Unidos e Israel aumentaram o conflito ao atacar operações iranianas no campo submarino de South Pars, grande reserva de gás natural compartilhada por Catar e Irã. Detalhamos esses ataques e repercussões em episódio anterior de Warfront, mas, em termos de um resumo rápido relevante para este episódio, basta dizer que isso foi, em uma palavra, ruim. O Irã retaliou rapidamente, atacando terminais e campos de petróleo da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, e interrompendo operações deste último, e forçando as nações do Golfo a considerarem uma nova realidade desconfortável, a de que talvez precisem entrar no conflito elas mesmas. Agora, o Irã pediu desculpas aos vizinhos pelos ataques em andamento, e a explicação oficial é que o verdadeiro alvo deles são os ativos americanos na região. Mesmo que fosse verdade, pouco ajudaria a reparar os danos já causados à infraestrutura, relações diplomáticas e vidas humanas. Números precisos são difíceis de obter nesta fase da guerra, mas estimativas apontam quase 2 dúzias de civis em todo o Golfo. Civis em todo o Golfo perderam a vida em ataques iranianos até agora, enquanto cerca de 300 ficaram feridos. A maioria dos mortos ou feridos eram trabalhadores estrangeiros que sustentavam suas famílias em países como Paquistão, Afeganistão e Bangladesh. Independentemente da posição oficial de Teherã, o resultado é o mesmo: esses civis mortos não voltarão à vida. Além da violência de retaliação e do risco de o conflito se expandir, há também as repercussões econômicas, tema recorrente neste episódio e que você já deve conhecer. O Irã proibiu a entrada no Estreito de Hormuz, rota de 21 milhas, por onde passa 20% do petróleo mundial. Isso foi feito para todos, exceto navios não hostis. Navios individuais puderam passar, e os navios do Irã ainda exportam mais de 1 milhão de barris por dia. Mas o resto do mundo precisa negociar para garantir a passagem de seus navios, um processo que ainda está em andamento. O impacto que esse bloqueio já teve na economia global é enorme. A extração, o refino e as exportações da região foram gravemente interrompidos ou até paralisados. E embora se espere que alguns dos outros estados do Golfo se saiam melhor em comparação, as economias do Catar e do Kuwait devem encolher até 14% se a guerra continuar até abril. Assim, investimentos e propostas dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita, que somam trilhões de dólares, podem ser revistos e até cancelados conforme mudam as prioridades da região. Além das preocupações com a exportação de petróleo pelo Conselho de Cooperação do Golfo, há também preocupações com o impacto nas importações. O Golfo importa cerca de 85% de seus alimentos, e o fechamento do estreito significa que a região passou a depender de seus estoques de alimentos, que devem durar cerca de 5 meses. Não parece haver uma resolução à vista tão cedo, e o mundo está se preparando junto com o Golfo para as consequências contínuas. Índia. Enquanto as notícias têm coberto extensivamente o impacto no Golfo, com todas as bombas caindo, tem havido menos discussão sobre as implicações para o sul da Ásia. Embora a Índia e seus vizinhos, felizmente, não estejam sendo submetidos ao tipo de terror que está acontecendo no Golfo Pérsico, agora eles estão enfrentando outro tipo de pesadelo, um pesadelo ligado ao combustível. A Índia importa mais de 85% de suas necessidades internas de petróleo, e cerca de metade dessas importações precisa passar pelo Estreito de Hormuz. O fechamento do estreito e o aumento do preço do petróleo pressionam fortemente a economia indiana. Pankar Srivastava, vice-presidente sênior da empresa norueguesa de pesquisa em energia Rystad Energy, afirmou que, mesmo um aumento de alguns dólares no preço do petróleo por barril, pode pesar no balanço de pagamentos e aumentar a pressão sobre a rúpia. Além da crise global do petróleo, a Índia enfrenta forte escassez de gás de petróleo liquefeito. Casas e restaurantes indianos dependem desse recurso, sendo que 40% é importado do Oriente Médio.
O fechamento do Estreito de Hormuz significa que os restaurantes começaram a reduzir seu horário de funcionamento e diminuir as opções do cardápio, à medida que a escassez de combustível e óleo de cozinha começa a se instalar. Devido à falta de combustíveis, Mumbai suspendeu temporariamente a proibição do uso de carvão por restaurantes, flexibilizando padrões de qualidade do ar e controle de poluição. Para crédito de Nova Delhi, garantir comida ao povo costuma ser prioridade na geopolítica. A poluição fica em segundo plano. Mas, mesmo além das necessidades de combustível, a instabilidade no Oriente Médio está causando impactos em toda a economia da Índia. Todos os anos, trabalhadores indianos que vivem no Golfo enviam impressionantes 50 bilhões de dólares para casa para sustentar suas famílias. Agora vivem em um lugar que não é mais a ilha de estabilidade de antes, ainda que não seja exatamente uma zona de guerra. Eles não podem sair agora com mísseis sendo lançados. O preço do combustível de aviação na Índia disparou desde janeiro. E as taxas de seguro para qualquer tipo de aeronave ou embarcação que entre no Oriente Médio, seja por ar ou por mar, estão no nível mais alto de todos os tempos. O aumento dos custos operacionais das companhias aéreas indianas está sendo repassado ao consumidor como sobretaxas de combustível em passagens já caras. Mas, de modo geral, é um verdadeiro desastre. E mesmo que consigam pagar as passagens, agora muito mais caras, para sair da região, existe o medo de não conseguirem sustentar a si mesmos e suas famílias em casa. No entanto, muitos desses trabalhadores estão praticamente presos, independente da situação financeira. Embora os voos globais tenham sido impactados pelo conflito no Irã, as companhias aéreas indianas sofreram mais. Em tempos de paz, o Golfo é o maior corredor aéreo da Índia. Cerca de metade dos voos que chegam ou saem do país dependem do espaço aéreo e dos aeroportos do Golfo. Grande parte desses voos atende aos 9 milhões de indianos que vivem e trabalham nos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Agora, o conflito no Oriente Médio e o fechamento do espaço aéreo do Paquistão para voos indianos significam que milhares de voos entre Índia e Europa foram cancelados ou redirecionados, deixando passageiros presos e aumentando o tempo de viagens já caras. A Índia não está sozinha nessa situação. Grande parte da Ásia do Sul e do Sudeste Asiático enfrenta o mesmo problema. A Tailândia determinou que trabalhadores de escritório façam home office um dia por semana para economizar no transporte. As Filipinas, que importam 98% do petróleo do Golfo, declararam emergência energética nacional. Mas para a própria Índia, as consequências acumuladas da guerra fazem com que a rúpia esteja enfrentando grandes dificuldades. Na semana passada, ela sofreu sua maior queda diária em 4 anos, atingindo a mínima histórica de 93 rúpias por dólar, e parece que pode cair ainda mais se a guerra com o Irã continuar. Para dizer de forma delicada, a situação está longe de ser boa. Com essas crises, o governo indiano precisa decidir se usará o petróleo russo para suprir a falta. A situação do Chipre. Chipre. A nação insular tem sido dividida entre a República do Chipre, no sul, e a República Turca do Chipre do Norte, uma nação reconhecida só pela Turquia desde 1974. Mas Chipre tem importância estratégica desproporcional para seus aliados europeus. Apesar do tamanho reduzido e da divisão interna, sua posição no leste do Mediterrâneo dá à OTAN um ponto de apoio no Oriente Médio. O Reino Unido estabeleceu 2 bases militares lá em 1960 e mantém uma presença na ilha há décadas. No início da guerra, um drone foi lançado do Líbano, provavelmente pelo Hezbollah ou possivelmente por uma unidade da Guarda Revolucionária iraniana na região. Passou pelas defesas britânicas e atingiu a base em Akrotiri, danificando uma pista. Não houve feridos, mas foi um caso grave. O ataque foi a primeira vez que o Irã atingiu com sucesso um país da União Europeia, embora seja território britânico, fora da UE. A Europa reage com preocupação. O Reino Unido passou a autorizar o uso de suas bases na ilha pelas forças dos Estados Unidos. Em 10 de março, o HMS Dragon partiu de Portsmouth, rumo ao leste do Mediterrâneo. Durante visita ao Chipre após o ataque, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou: "Quando o Chipre é atacado, a Europa também é." Macron prometeu enviar mais navios de guerra para reforçar as defesas antidrone e antimísseis de Chipre. Enquanto isso, Chipre se irritou com a violação de seu espaço aéreo por forças iranianas. Ao tentar atingir alvos britânicos, civis foram às ruas pressionar pela retirada das forças britânicas da ilha.
Se eles não cumprem sua parte do acordo, que é garantir segurança ao povo cipriota, por que continuar permitindo sua presença? Nicósia, ao reavaliar o papel das forças britânicas nas ilhas, pode significar perda para a posição britânica na região. Mesmo que os cipriotas queiram expulsar as forças britânicas da ilha, isso não seria uma tarefa simples. Veja, qualquer escalada adicional da guerra no Irã representa outro risco agudo para Chipre. A possibilidade de que isso possa ser usado para justificar um aumento militar turco na ilha. A ilha de Chipre é uma zona de conflito congelado, dividida, como mencionamos anteriormente, entre o governo da República de Chipre, na metade sul da ilha, e a República Turca, na metade norte. A população da ilha está profundamente dividida entre aqueles politicamente e culturalmente alinhados com a Grécia no sul e aqueles alinhados com a Turquia no norte. Desde os anos 1950, quando as tensões cresceram e conflitos internos surgiram entre as duas populações. Após décadas de violência e apoio dos governos grego e turco aos lados opostos, uma paz tensa foi alcançada quando a ONU criou uma linha verde dividindo a ilha. Estamos passando por cima dos detalhes mais específicos da história e política cipriota por questão de tempo aqui, mas o que você precisa saber para este vídeo é que, de modo geral, a presença britânica no sul serve, pelo menos em parte, como uma espécie de apólice de seguro contra uma nova incursão turca contra o governo cipriota. Após os ataques iranianos, a Turquia percebe uma oportunidade, segundo análise recente de Gonal Toy, pesquisador sênior do Instituto do Oriente Médio. Citação: autoridades turcas temem que o aumento militar no leste do Mediterrâneo possa alterar ainda mais o equilíbrio regional em desfavor da Turquia. Fim da citação. Grécia e Turquia responderam ao ataque em Akratiri, reforçando sua presença militar na ilha. Ankara enviou meia dúzia de caças para uma metade norte da ilha, supostamente para protegê-la contra novos ataques iranianos. E Atenas enviou mísseis F-16 e 2 fragatas para a República de Chipre. Ambos os lados estão em alerta e se observando com desconfiança. E algum tipo de escalada não está totalmente fora de cogitação. Para Chipre, isso não é bom. Foram alvo de um conflito e deixaram claro que não queriam envolvimento nem com seu aliado. Não conseguiram impedir isso, e agora a ilha começa a receber mais ativos militares, motivo pelo qual Chipre foi alvo inicialmente. Em um pronunciamento televisionado após o ataque a Akrateri, a presidente cipriota Christodelides declarou que, abre aspas, nosso país não participa de nenhuma forma e não pretende fazer parte de nenhuma operação militar. Continuamos comprometidos com o papel humanitário que desempenhamos durante todo esse tempo, sempre como parte da solução e nunca como parte do problema. Fazemos o que precisamos fazer com responsabilidade. Como o ataque veio do espaço aéreo libanês, ele manteve contato com o presidente libanês Joseph Aoun, discutiu a situação e seguiu em contato. E falando do Líbano, vamos falar brevemente sobre o vizinho de Israel ao norte, que até agora pode estar passando pela pior situação de todas, o Líbano. O governo libanês tenta há anos controlar o Hezbollah, grupo paramilitar ligado ao Irã. Mesmo com acordos de cessar fogo e desarmamento, o Hezbollah segue influente na região. Isso ficou claro no começo de março, quando, em resposta à morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, o grupo retomou posições estratégicas antes cedidas ao exército libanês ao sul do rio Litani, próximo à fronteira com Israel, e lançou mísseis, foguetes e drones contra Israel. Esses ataques provocaram imediatamente uma resposta israelense que já deixou quase 1.000 cidadãos libaneses mortos. Desses mortos, de acordo com um relatório do Unicef de 19 de março, pelo menos 116 eram crianças. O relatório detalha ainda mais o impacto do conflito no Líbano, descrevendo interrupções em hospitais, dezenas de ataques a trabalhadores dos serviços médicos de emergência, fechamento de escolas e o perigo enfrentado por aqueles que foram obrigados a fugir de suas casas. A guerra deslocou mais de 1 milhão de civis libaneses e refugiados palestinos e sírios no Líbano, deixando famílias abrigadas em seus carros e em tendas, enquanto os abrigos estão lotados. Mas o reinício do conflito entre Israel e Hezbollah seria um grande problema para Beirute.
Mesmo sem o número de mortos e a crise humanitária que se seguiram, agora, arrastada de volta para uma guerra, a nação se prepara para uma contração econômica de até 10%, tendo mal se recuperado da rodada anterior de hostilidades em 2024. E por falar nisso, o governo libanês frequentemente demonstrou fraqueza e ineficácia ao tentar desarmar o Hezbollah nos 16 meses desde a última guerra. Desde o início dos ataques do grupo a Israel, o premier libanês Nawaf Salam declarou ilegal a atividade militar do Hezbollah e exigiu que a milícia entregasse as armas. O Hezbollah, como era de se esperar, respondeu dizendo algo no sentido de não aceitar essa conversa fiada e ameaçou um confronto com o governo libanês. Após a guerra com Israel, líderes israelenses prometeram manter a ofensiva até o desarmamento do Hezbollah. Os ataques visam oficialmente destruir a infraestrutura terrorista e impedir o retorno do Hezbollah à área. Pontes sobre o rio Litani, que ligam o sul do Líbano ao resto do país, já foram destruídas após o exército israelense alegar uso pelo Hezbollah. As manobras contínuas de Israel são acompanhadas de uma retórica que promete ainda mais destruição, sinalizando que essa campanha provavelmente vai se estender além das hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irã. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, longe de ser conhecido por uma retórica calma, declarou no início de março que o sul do Líbano vai, aspas, ficar como Khan Yunis, referência a uma cidade de Gaza agora praticamente em escombros. Consequências contínuas. Sim, as nações e regiões citadas não são as únicas afetadas pela guerra com o Irã. Outras têm experiências ainda mais variadas. Veja a Rússia, por exemplo. Estados Unidos suspenderam sanções sobre exportações de petróleo russo até pelo menos 19 de abril para acalmar mercados globais. Isso, junto ao aumento do preço do petróleo, já ajudou a estabilizar a economia russa, antes cada vez mais frágil. Mesmo um mês a mais de alívio das sanções e preços altos do petróleo já beneficiaria muito o esforço de guerra russo na Ucrânia, que consumiu enormes recursos nos últimos 4 anos. Mesmo o impulso econômico necessário, não muda que Moscou parece fraca ao apoiar militarmente seus aliados iranianos. Depois de não conseguir ajudar seus aliados na Armênia, em 2023 na Síria, em 2024 no Irã, em 2025 e agora na Venezuela e novamente no Irã em 2026, o Kremlin já não parece nem remotamente um parceiro de segurança confiável. Veja o chifre da África, que já renderia um vídeo próprio. Nos últimos anos, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita têm atuado bastante na região, financiando, armando e mediando para várias facções enquanto buscam seus próprios interesses. Agora, porém, a situação mudou. Etiópia, Sudão e Somália vivem em um vácuo de poder, pois seus patronos do Golfo agora focam em questões mais urgentes. O Sudão pode ser especialmente afetado sem eles. As forças do governo sudanês contam com o apoio da Turquia, Egito e Arábia Saudita. O RSF depende principalmente dos Emirados Árabes Unidos para suprimentos e lavagem do ouro extraído das minas que controla. Com a atenção dos Emirados Árabes voltada para mais perto de casa, é provável que a milícia enfrente uma queda significativa no apoio externo. Outras nações, principalmente no leste asiático, tendem a ser fortemente impactadas, mas isso ainda não aconteceu. Japão, Taiwan e Coreia do Sul, entre outros, dependem muito do combustível do Oriente Médio. Cerca de 90% do petróleo e gás que cruzam o Estreito de Hormuz vão para países asiáticos e a maioria dos países do leste asiático tem reservas de combustível suficientes para aguentar mais algumas semanas. Se o estreito não reabrir logo, toda a economia, da indústria pesada aos vendedores de rua, pode sofrer fechamentos temporários ou prolongados. O Japão possui reservas estratégicas de petróleo para mais de 8 meses, enquanto Brunei e Malásia produzem e exportam seu próprio petróleo. Diversos países asiáticos podem ficar sem petróleo em até 4 semanas. Nações da região já se preparam e adotam políticas para tentar mitigar a escassez. Entre eles está o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Kim Min-sok, que organiza uma força-tarefa econômica de emergência para se preparar para os piores cenários possíveis. A guerra entre a coalizão Estados Unidos-Israel e o Irã já dura quase um mês e há poucos indícios de que o fim esteja sequer à vista.
Infelizmente, para aqueles envolvidos e para muitos que gostariam de não estar envolvidos, as coisas ainda podem piorar antes de melhorar. Obrigado por assistir